Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos à nossa aula de linguagem C++. Eu vou dar continuidade ao assunto matriz de uma dimensão. Quero ainda trabalhar alguns exemplos sobre posicionamento ordinal e posicionamento cardinal. Para isso, eu vou pegar aqui o nosso livro de algoritmos de lógica de programação do semestre anterior, que vocês cursaram. Esse livro aqui é a 29ª edição. Na página 151, nós temos o seguinte problema. Desenvolver um programa que leia 10 elementos numéricos reais de uma matriz A do tipo vetor. Construir uma matriz B de mesmo tipo, observando a seguinte lei de formação. Se o valor do índice da matriz A for par, o valor deve ser multiplicado por 5. Sendo ímpar, deve ser somado com 5. Ao final, mostrar o conteúdo da matriz A e B. Muito bem. Vamos analisar este exercício, este problema, para ver como resolvê-lo. E um detalhe, eu vou fazer uma pequena alteração. Em vez de ser 10 elementos, eu vou considerar 5, porque dá para ver que a minha lousa não é muito grande e o espaço fica um tanto limitado. Vamos então ao exercício. Muito bem, considerando então 5 elementos, porque a lousa não é muito grande, imagina que eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter os meus elementos dentro da matriz. Se ela for ordinal, vai ser esta configuração. Se for cardinal, esta configuração. Então vamos colocar aqui alguns elementos para considerarmos. Eu vou pôr aqui 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos levar em consideração que o meu cliente pediu para fazer um programa em que valores de vendas nos dias da semana precisam ser somados ou multiplicados por algum fator numérico de validação que ele use. No final das contas, não interessa tanto o que ele vai fazer com os valores, mas é importante que eu faça para ele aquilo que ele precisa. E ele pede aqui, vamos voltar ao livro, o seguinte, ele diz assim, desenvolver programa, que leia agora 5 elementos numéricos reais de uma matriz A do tipo vetor. Construir matriz B de mesmo tipo, observando a seguinte lei de formação. O valor do índice da matriz A que for par, esse valor deve ser multiplicado por 5. Então veja, como é que o seu cliente está pensando nesses valores, quando ele diz para você que você vai ter que fazer uma tabela com esses valores? Eu tenho certeza que em 100% das vezes o seu cliente está pensando nessa disposição. Nós, seres humanos, pensamos, a nossa visão é ordinal, não é cardinal, não é uma visão computacional. Ele está pensando 100% nisso e você, programador, está pensando 99% nisso. Vai ter algum problema. Porque se ele quer multiplicar por 5 os valores que estão nos índices pares, e ele quer somar com 5 os valores que estão nos índices ímpares, o que vai acontecer? Aqui você vai pensar diferente. Você vai colocar a multiplicação aqui, no índice par, nesse índice par, nesse índice par. E você vai colocar no índice ímpar a soma de 5 e a soma de 5. Veja que é isso que o cliente espera e é isso que você vai fornecer para ele. Então vamos ver o que ele espera. Ele espera, por exemplo, que se o valor do dia da semana, o primeiro dia da semana, então é o ímpar, é o dia 1, e o dia 1 para ele não é domingo, é segunda-feira, estamos trabalhando de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então ele imagina que neste dia seja mais 5, então aqui ele espera ver o valor 9. Quando você usa essa ideia, você vai ter que 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Então o cliente espera ver esses valores, 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 8 mais 5, 13. O cliente está esperando esta solução. Só que você não prestou atenção neste detalhe. Você está tão contaminado com a linguagem que você não percebe a sutileza desse detalhe. Então tem que tomar cuidado. Nós, programadores, precisamos entrar dentro da cabeça do cliente e tirar do cliente aquilo que ele deseja, aquilo que efetivamente ele quer. Porque aqui você vai pegar esse 4 e multiplicar por 5 e vai dar 20, completamente diferente do valor que ele esperava. 5 mais 5, 10. 6 vezes 5, 30. 7 mais 5, 12.
E 8 vezes 5, 40. Então veja, ele pede isso e você dá isso. E bonito, a hora que você entrega o programa para o cliente, ele descobre isso, chama você e você vai ficar sem saber o que dizer. Porque você vai começar a discutir com o cliente. Não, mas eu fiz o que o senhor me pediu. Mas você não entendeu o que ele pediu. Lembre, o seu cliente é uma pessoa, um ser humano. E nós humanos pensamos em ordem. Ordinal, para nós é mais natural, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, do que falar que o primeiro é o 0 e que o quinto é o número 4. Isso não é natural para nós. Então, se a sua linguagem não dá esse suporte, você tem que providenciar essa maneira. Outra coisa que você não pode dizer, mas a linguagem não faz dessa forma. Problema seu, não é problema da linguagem. A linguagem é uma ferramenta. Eu tenho, como profissional, resolver o problema do cliente. Então, eu não posso ocasionar para ele um problema, eu tenho que solucionar o problema. Então, é muito delicado isso, principalmente nas linguagens de programação da família da linguagem C, como é o caso da linguagem C++. Então, eu estou fazendo esta aula aqui para dar para vocês uma advertência, um cuidado que você tem que ter nesse sentido. Procure saber do cliente o que ele está entendendo. Entenda o que o cliente está falando, o que ele entende do problema que ele tem. O problema é dele, o problema não é seu. Então você não está resolvendo o problema para você, você está resolvendo o problema para o cliente. Veja que esta diferença de detalhe ocasiona um estrago violento dentro do cliente. Ok? Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o computador, porque eu quero demonstrar isso aqui em C++. Eu vou primeiro demonstrar esta situação e depois eu vou mostrar o que podemos fazer para gerar esta situação. Porque o cliente quer que, na verdade, os valores, os elementos que estão nos índices ímpares sejam somados a 5 e os elementos que estão nos índices pares sejam multiplicados por 5 e não isto que você de repente fez ou pensou em fazer, ok? Vamos lá para o computador e vamos ver como é que isso pode ser solucionado. Depois a gente volta para a lousa, porque eu quero discutir ainda o caso dos elementos, quando o elemento é par ou ímpar, e a diferença que tem em entender o que é elemento e o que é índice da matriz, ok? Vamos ao computador. Muito bem, então aqui no computador eu vou abrir o ambiente de programação Gini. Nessa aula em especial eu não vou usar o Code Blocks, porque como nós temos que trabalhar com as questões de par e ímpar sobre elementos, e a linguagem C++ apenas operar com matrizes em estilo cardinal, não é possível usar o Code Blocks para executar a versão do programa em outra linguagem que trabalhe com posicionamento cardinal e ordinal. Então, considerando aqui como exemplo 1, o programa referente ao exercício de aprendizagem 1 do livro de algoritmos, página 151, considere então o programa para checagem de índice. Se quiser tomar nota do programa, faça-o agora, pause o vídeo e anote o código da linha 1 a 19. Agora faça a pausa entre a linha 20 e 38. E agora a partir da linha 38 até a linha 47, final do programa. Após o programa estar anotado, vejamos aqui na linha 11 a definição das variáveis indexadas A e B com 5 posições do tipo real. A única diferença é a quantidade de elementos da matriz, onde o exercício pede 10 e aqui estamos considerando 5. Veja aqui no trecho de entrada de dados a definição na linha 17 da matriz com posicionamento cardinal, com a variável i variando de 0 a 4. Veja na linha 19 o uso do artifício de i mais 1 para indicar para o usuário o A índice 1, quando na verdade a linguagem está operando com A índice 0, então um efeito visual para o usuário se sentir mais confortável com o programa. E na linha 20 a indicação da entrada da matriz A índice, nesse caso com o primeiro elemento posicionado no índice 0. Veja aqui ao lado o diagrama mostrando a definição das entradas de valores 4 para o A índice 0, 5 para o A índice 1, 6 para o A índice 2, 7 para o A índice 3 e 8 para o índice 4. Levando em consideração neste ponto apenas o trecho de processamento para o ímpar, entre as linhas 26 e 31, observe que na linha 26
O laço está sendo definido de 0 a 4, de forma cardinal. Observe na linha 27 que a linha if toma a variável i, faz sua divisão por 2, calcula o resto e verifica se o resto é igual a 0. Se o resto for igual a 0, será feita a multiplicação por 5, e caso contrário, após a linha 29, exatamente na linha 30, a matriz A será somada de 5. Isso é exatamente o que o exercício pede, mas essa não é a ordem que o cliente deseja. Então aqui vai ocorrer o cálculo errado. Veja aqui do lado a indicação no gráfico do posicionamento dos cálculos, vezes 5 para par, mais 5 para ímpar. E para o trecho de apresentação das matrizes entre as linhas 35 e 41, observe o diagrama ao lado, mostrando os valores que serão apresentados. Assim que o programa é compilado, vamos colocá-lo em execução. Neste momento, vamos entrar os valores 4, 5, 6, 7 e 8. Observe então que aparentemente as matrizes mostram A índice 1 com 4 e o B índice 1 com 20. No entanto, neste momento o que o cliente esperava era A índice 1 com 4 e o B índice 1 com o valor 9. Esta é uma situação em que o erro ocorre devido à efetivação interna de posicionamento cardinal, mas que deveria ser ordinal do ponto de vista do cliente. Na continuidade, vamos ver o mesmo exemplo com o programa Exemplo 2, onde se faz o uso da simulação do posicionamento ordinal, resultando exatamente aquilo que o cliente deseja. A partir da seleção do Exemplo 2, o programa faz a checagem de índice a partir de um posicionamento ordinal. Então, antes de começarmos, entre a linha 1 e 19 está o código. Se quiser tomar nota, faça a pausa do vídeo. Anote também o código entre as linhas 20 e 38. E após a linha 38 até a linha 47, o restante do código. O programa do exemplo 2 e o programa do exemplo 1 são idênticos, tendo como diferença o fato de que aqui na linha 17, por exemplo, nós temos a definição da contagem do índice I de 1 a 5. E, obviamente, o desconto aqui de menos 1 no valor de I para que eu possa acessar efetivamente o conteúdo da memória, uma vez que a linguagem C++ e todo o conjunto de linguagens da família C trabalha com matrizes de forma cardinal. Então, entre as linhas 17 e 22, está o conjunto, o bloco de ações para a entrada dos dados, simulando para o usuário uma entrada ordinal, mas tratando internamente como cardinal. Observe ao lado o diagrama mostrando o gráfico de entrada de dados na matriz A e sua relação com a matriz B que será processada. Observe no trecho de processamento entre as linhas 26 e 31 que o laço da linha 26 conta o I de 1 a 5 e nesse momento a linha 27, junto à instrução if, pega o valor de I, valor ordinal, e verifica se ele é par. Se o valor do I for par, na linha 28 é feito o desconto da posição ordinal em relação à cardinal, para que efetivamente eu tenha acesso ao elemento posicionado na memória e faça então a sua multiplicação por 5. E caso contrário, eu executo o mesmo efeito, o mesmo evento, para somar mais 5. Observe ao lado a indicação dessas operações. E é perceptível que neste momento existe neste gráfico uma diferença em relação ao gráfico apresentado no exemplo 1. Na sequência, vamos colocar o programa em execução. Após a compilação, coloque o programa para ser executado. E ao ser apresentada a indicação da entrada de dados da matriz A índice 1, forneça então o valor 4, em A índice 2 o valor 5, em A índice 3 o valor 6, em A índice 4 o valor 7, em A índice 5 o valor 8. E observe neste momento como saída A índice 1 com 4, B índice 1 com 9, que é exatamente aquilo que o cliente deseja e gostaria de ver
Compare esta apresentação com o diagrama do gráfico ao lado, mostrando exatamente aquilo que era esperado deste programa. A partir então deste exemplo 2, em relação ao exemplo 1, fica patente a questão de tratamento de índices. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu tenho que manipular o índice, que é quem controla o posicionamento de um elemento dentro da matriz. Esta mesma preocupação eu não preciso ter se eu estiver tratando o elemento em si. Aí não importa a posição do elemento dentro da matriz, dentro da tabela, dentro da lista. Vai importar apenas a sua qualificação quanto ao seu conteúdo, a sua definição, a sua existência em si dentro da memória. Na sequência, nós vamos então trabalhar essa questão dos elementos pares e ímpares. Ok, então, agora voltando para o exercício com o exemplo com o elemento, vamos ver o exercício que está na página 151 do nosso livro aqui de algoritmos, o conhecido livro. Então, desenvolver um programa que leia 5 elementos numéricos inteiros de uma matriz A do tipo vetor, no final apresentar o total da soma de todos os elementos da matriz que sejam ímpares. Então vejamos que eu vou colocar aqui alguns valores. Eu vou colocar 9, 7, 4, 2 e 5. 9, 7, 4, 2 e 5. Olha que interessante. Veja que eu tenho que somar todos os valores que são ímpares. Então veja, qual é o elemento ímpar? Um elemento ímpar é esse 9. Não é mais o índice. Agora nós não temos mais o problema da disposição ordinal e da disposição cardinal. Nós temos agora o elemento. O 9 é ímpar, o 7 é ímpar, o 4 não é ímpar, o 2 não é ímpar, mas o 5 é ímpar. Se eu somar 9 com 7, dá 16. Com mais 5, 21. Isso se eu estiver pensando de forma ordinal ou cardinal, veja que não vai influenciar em nada. Esse é o grande detalhe. Opa, o 2 aqui não, né? É o 5 aqui, ó. O 5. Então aqui eu tenho 9 mais 7 mais 5. E aqui também eu vou ter o efeito 9 mais 7 mais 5. Então 9 mais 7 mais 5 é igual a 21. Aqui também igual a 21. Então, neste caso, se eu tenho que trabalhar com par, ímpar, múltiplo, ou qualquer identificador de um valor que é em relação a ele como elemento de uma matriz, não vai ter nenhuma interferência o fato de ser ordinal ou cardinal. No entanto, como a gente viu anteriormente, se eu estiver operando com relação aos índices, com relação ao índice, saber se o índice é ímpar ou par, eu vou ter aí um problema gravíssimo entre essa estrutura e esta estrutura. E eu, como programador, tenho que estar atento e cuidadoso com relação a essas questões. Vamos agora novamente para o computador, porque eu quero demonstrar essa operação, tanto desta maneira como desta maneira, trabalhando cardinal e ordinal, e ver que o resultado vai ser o mesmo. Então vamos lá. A partir aqui do exemplo 3, vamos então fazer o somatório de elementos que são ímpares. Se desejar tomar nota do programa, faça uma pausa no vídeo e anote o código da linha 1 até a linha 19. Anote agora o código das linhas 20 a 37. E vamos à análise deste programa. Veja que na linha 9 estamos definindo aqui as variáveis de operação do programa. Todas elas são do tipo inteiro. Então, defini o i, que é a variável simples que controla o posicionamento dos elementos dentro da matriz A. A matriz A está dimensionada com 5 posições. E a variável soma, responsável por armazenar a soma dos valores ímpares, é inicializada com o valor 0. Observe entre as linhas 15 e 20 a definição do trecho de entrada de dados. Na linha 17, a mensagem entre o é seguida do valor de i mais 1. Ao colocar esse valor de i mais 1, eu estou preparando o ambiente para apresentar o ordinal do valor 0, porque o i começa com 0. Então, desta forma, eu vou ter uma mensagem para o usuário entre 0 mais 1, o primeiro valor.
Se for 1 mais 1, o segundo valor, e assim sucessivamente, até chegar no valor de índice 4, onde 4 mais 1 representa o quinto valor. Na linha 18, temos a entrada da matriz A com A índice I, de 0 até 4. Entre as linhas 24 e 27, temos o trecho responsável pelo processamento. Note que na linha 24, o laço direciona a contagem de 0 a 4. E na linha 25, a decisão verifica se o A índice I, ou seja, se o elemento que está nesta posição, ao ser dividido por 2, tendo seu resto calculado, verifica se o resto é diferente de 0. Se o resto do elemento, ao ser dividido por 2, tem resto diferente de 0, significa que este é um resto ímpar. E se ele for ímpar, ele será somado na linha 26, e esse valor da soma será então apresentado junto à linha 31. Vamos colocar o programa em execução para verificarmos que os detalhes apresentados em lousa vão ser aqui constituídos da mesma forma. Vamos compilar o programa. Após a compilação, vamos executar o programa e vamos entrar os valores que estão apresentados aqui ao lado. Vamos entrar para o primeiro valor, o 9, para o segundo valor, o 7, para o terceiro valor, o 4, para o quarto valor, o 2, e para o quinto valor, o 5. E veja que o resultado apresentado, como é mostrado aqui ao lado, é 21. Um detalhe importante é que não adianta neste programa em particular alterar aqui para tentar simular uma posição ordinal. Eu coloco aqui de 1 a 5 e tenho, claro, que tirar esse mais 1 aqui, senão a primeira mensagem apresentada vai ser entre o segundo valor e tem que ser entre o primeiro valor. No entanto, eu vou ter que fazer o ajuste aqui de tirar 1 do I, porque o I começou com 1 e tem que ser 0. E aqui no processamento eu vou ter que ter um trabalho maiorzinho, porque eu tenho que tirar 1 desse I da linha da decisão, mas tenho que tirar 1 também aqui da linha do processamento, para conseguir o mesmo efeito. Ao executar este programa, não estarei manipulando elementos em posições cardinais ou ordinais, porque esse evento de simular ordinal funciona bem para verificação de índices, mas não para verificação de elementos. Então vamos compilar o programa, vamos agora executá-lo, e assim que é pedido entre o primeiro valor, vamos então entrar os valores conhecidos. Para o primeiro valor, o 9, para o segundo valor, o 7, para o terceiro valor, o 4, para o quarto valor, 2, e para o quinto valor, 5, e o resultado é exatamente o mesmo, 21. Note que, neste caso, não adiantou fazer a simulação de um valor ordinal, pois, efetivamente, o que nós estamos verificando aqui não são os índices, mas sim os elementos ímpares. Veja que no caso da linguagem C++, a simulação cardinal-ordinal é efetiva para manipulação de índices, mas não para manipulação de elementos. Tanto que aqui não dá para a gente corroborar aquilo que conversamos há pouco na lousa. Para que isso seja possível, eu vou ter que mudar aqui o exemplo e usar o exemplo numa linguagem de programação que aceite trabalhar com posição cardinal e posição ordinal. Eu vou fazer os exemplos em Lua, abrindo aqui uma exceção às aulas de linguagem C++ que estamos tendo, só para mostrar o detalhe do tratamento de posição ordinal e cardinal, que ela não afeta quando eu verifico se um elemento é par ou ímpar, se o conteúdo de uma matriz é par ou ímpar, e não necessariamente onde esse conteúdo está posicionado dentro da matriz. A partir do programa Lua, vamos pegar aqui o terceiro exemplo. É um programa adaptado frente ao programa anterior. Desejando tomar nota do código, pause o vídeo e atente aqui para as linhas de 1 a 19, das linhas 20 até 38, e a partir da linha 38 até a linha 40. Bom, este é o programa exemplo 3, versão A. Vou passar aqui alguns detalhes. Aqui na linha 3 eu estou definindo uma variável A do tipo indexada, é a matriz. Em Lua eu não preciso indicar a quantidade de elementos, porque a quantidade de elementos é estabelecida dentro da realização do laço. Então,
é uma forma dinâmica de fazer essa referência. A variável soma está sendo inicializada por 0 e a variável i não há necessidade de ser declarada, porque no momento que eu coloco ela em uso, ela já é ajustada e preparada para a memória. Na linha 10, o meu laço faz a execução de 0 até 4 de 1 em 1, então toda a posição aqui de 12, a índice i, será cardinal. A funcionalidade toNumber transforma a entrada de IORead, que é a leitura do teclado, em valor numérico e atribui esse valor numérico a essa posição. Veja que na linha 11 estou usando a frase entre o i mais 1 para simular o ordinal, onde se o i começa com 0, mais 1, ele fica 1 e aí fica primeiro valor. Acompanhe aqui do lado direito o diagrama mostrando os valores que serão fornecidos em breve para o programa. Entre as linhas 17 e 22 está sendo definido o trecho de processamento do programa. Veja, muito parecido com a linguagem C++, eu estou pegando aqui o a índice i, que é o elemento, dividindo por 2, calculando o resto e verificando se o resto é diferente de 0. Se o resto é diferente de 0, de um número dividido por 2, ele é ímpar, e se é ímpar, a soma será efetivada. Após a execução deste trecho, este programa, diferente do programa C++, apresenta os valores que eu forneci na entrada na ordem cardinal estabelecida. Uma mensagem tecla Enter para continuar é apresentado em vídeo. Ao acionar esta tecla, o programa apresentará a soma dos valores ímpares. Muito bem, vamos colocar o programa em execução. E neste momento vamos entrar como primeiro valor o 9, como segundo valor o 7, como terceiro valor 4, como quarto valor 2 e como quinto valor 5. Observe neste momento que o a índice 0 é igual a 9, o a índice 1 é igual a 7, o a índice 2 é igual a 4, o a índice 3 é igual a 2 e o a índice 4 é igual a 5. Veja que na linguagem Lua eu estou conseguindo mostrar esses elementos dentro de uma matriz ordinal. Vamos teclar o Enter para dar continuidade. E note a apresentação do resultado da soma dos valores ímpares, 21, que é a soma dos valores 9 mais 7 mais 5, como já orientado. Na sequência, vamos ver uma versão do programa Lua utilizando matriz com posicionamento ordinal. Agora, a partir do segundo programa escrito em Lua, versão B do exemplo 3, nós temos um programa bastante parecido, mas ele tem algumas diferenças que serão comentadas em seguida. Desejando copiar o programa, pause a tela e anote as instruções das linhas de 1 a 19, da linha 20 a 38 e da linha 38 até 40. A principal diferença deste programa está aqui na linha 10, onde o i, que está controlando o índice da matriz na linha 12, está sendo posicionado de 1 a 5, demonstrando que aqui o acesso será, então, ordinal. Existem duas maneiras de eu colocar a disposição de mensagens na tela. Eu posso escrever uma mensagem na tela e manter o cursor ao lado desta mensagem, ou movimentar o cursor para a próxima linha. Em C++, usamos o cout como comando para apresentar dados em tela. Se não colocar nada à frente do cout além da mensagem, o cursor fica ao lado da mensagem. E se eu quero que o cursor avance para a próxima linha, eu posso usar o endl como alternativa, ou então /n dentro da cadeia da mensagem a ser impressa. No caso da linguagem Lua, quando eu quero mudar um cursor de linha, eu uso a funcionalidade print. E quando eu quero manter a mensagem com o cursor na mesma linha, eu uso a funcionalidade write da biblioteca I/O com a instrução io.write. Então agora vamos observar aqui, junto às linhas 17 a 22, a definição na linha 18 da validação do elemento como ímpar. Se o elemento é ímpar, for diferente de 0, quando o elemento dividido por 2 tiver um resto diferente de 0, a soma será então efetuada. Assim como o programa anterior, este programa apresentará entre as linhas 26 e 32 uma lista com os dados armazenados na matriz, mostrando que a matriz está definida como ordinal, e assim que a tecla Enter for acionada, será apresentado o conteúdo da linha 36 com o resultado da soma.
Assim sendo, vamos colocar o programa em execução. E neste momento vamos entrar para o primeiro valor, o número 9, para o segundo valor, o número 7, para o terceiro valor, o número 4, para o quarto valor, o número 2 e para o quinto valor, o número 5. Ao acionar Enter para o último valor, é apresentado a índice 1 com 9, a índice 2 com 7, a índice 4 com 2, a índice 5 com 5. Ao acionar a tecla Enter para continuar, o resultado 21 é apresentado. Então veja que com este programa ficou fácil perceber que em relação ao uso de um elemento, pouco importa a posição na matriz que o elemento se encontra. Seguimos então em continuidade. Muito bem, espero com esta aula ter esclarecido alguns pontos eventuais de dúvida em relação à identificação de índice de elemento. Em relação ao uso de índice, as questões do ordinal e do cardinal, que nós estamos discutindo já há algumas aulas, espero que tenha sido esclarecedor este momento para vocês. Um grande abraço, até a próxima, fui!